Agora a gente vai abordar um outro tópico muito importante para quem sofre com esse problema, que é a reabilitação visual. Tenho aqui no estúdio comigo a doutora Maria Auxiliadora Frazão e começamos agradecendo aos nossos convidados por terem aceitado esse convite desse nosso debate agora. Bom dia a todos, eu sou Maria Auxiliadora Monteiro Frazão de novo, tenho aproximadamente 1,61 m, sou castanha clara, uso óculos e estou usando calça jeans e a camisa que tem o logo da campanha 24 horas pelo glaucoma. Temos conosco a doutora Juliana Luiz Torres Garrido, especialista em visão subnormal e oftalmologia pediátrica, professora da Universidade Estadual do Amazonas e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada pela essa oportunidade. Vou seguir o exemplo da doutora Maria Auxiliadora, que foi nossa orientadora na minha residência alguns anos atrás, e, como sempre, bom exemplo tem que ser seguido. Então, meu nome é Juliana, eu sou oftalmologista, estou falando aqui de Manaus, através da reunião pelo Zoom, e eu tenho mais ou menos 1,58 m de altura, sou castanha clara, estou usando óculos, e não estou em São Paulo, mas estou aqui colaborando com vocês, e venho trazer as informações sobre a Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, que eu estou representando hoje, a nossa diretora da sociedade, a doutora Lindalva Moraes, e para mim é um prazer aqui poder estar falando sobre o que a Sociedade Brasileira de Visão Subnormal e todas as pessoas que trabalham com a reabilitação visual podem contribuir para a assistência aos pacientes que têm alguma deficiência visual, principalmente no tema agora relacionado ao glaucoma. Muito obrigado. Também a gente conta aqui com a participação do Dr. Enéas Romero, promotor de justiça na área de direitos humanos, especialmente na proteção de idosos e deficientes no Ceará. Ele coordenou o Centro de Apoio da Saúde do Ministério Público do Ceará. É um prazer recebê-lo, doutor Enéas, aqui com a gente. Prazer é meu, eu que agradeço pelo convite e por esse evento aí, esse convite da CBO e por esse evento, por estar aí ao lado de duas mulheres tão preparadas e que contribuem para efetivamente superar ou pelo menos minorar esse dramático problema das pessoas que têm deficiência visual ou que estão acometidas de algum problema. E esse dia é um dia de sensibilização, é um dia de visibilidade, e a gente precisa dar visibilidade a esse tema, já que nós temos um país continental que, infelizmente, hoje não dá conta de diagnosticar, tratar e reabilitar adequadamente os pacientes, especialmente aqueles pacientes menos favorecidos. Então, estou muito feliz de estar aqui para aprender e conversar com vocês, para pensarmos em estratégia para melhorar a saúde da população. Com certeza, doutor. E também a gente vai ter a participação, é um privilégio ter aqui anunciado a doutora Évila Rolim. Ela é professora adjunta de oftalmologia da Universidade Federal de Rondônia. Ela é professora associada da Santa Casa de Belo Horizonte, onde eu a conheci. Ela foi fellow de glaucoma quando era preceptor lá na Santa Casa. Seja muito bem-vinda, viu, Évila? É um prazer, um privilégio estar com você aqui na sessão. Doutor Emílio, obrigado pelo convite, obrigado à organização do evento, e eu gostaria de me apresentar por seguir o exemplo de doutora Maria Frazão. Eu sou doutora Évila Rolim, oftalmologista, faço a parte do glaucoma e oftalmopediatria, amo o glaucoma infantil, tenho cabelo curto, preto, tenho 1,68 m, estou vestindo uma blusa branca, falo de Rondônia, direto do meu consultório aqui, junto com o glauco da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Bem, então acho que vamos começar então o debate, né, doutora? Vamos começar então com você mesmo, Évila, que já está aí na marca do pênalti, né? Évila, qual que é a importância da reabilitação para o paciente que teve a visão comprometida pelo glaucoma? É importante que a criança seja a criança, o adulto, e eu falo de criança porque eu amo o universo infantil e o glaucoma infantil geralmente é o primeiro paciente que vai para a reabilitação.
é importante que a criança com glaucoma infantil, que é o principal foco da reabilitação, ela vá para a reabilitação para desenvolver todas as suas potencialidades, para que ela consiga se integrar ao ambiente e para que a gente consiga fazer com que ela veja o mundo de forma diferente, integrando todas as vias sensoriais, visão, tato, audição, e ela consiga ter o seu melhor desempenho profissional, pessoal, e ela consiga se integrar melhor à sociedade. É muito importante mesmo isso que você comentou, obrigada. E agora, Ju, é com você. Quando é o momento de iniciar o acompanhamento com um oftalmologista especialista em reabilitação visual? Sim, o momento é quando o oftalmologista e a família já perceberam que a doença causou algum impacto na visão do paciente, seja criança ou adulto. Então, vamos começar com as crianças. As crianças, no caso do glaucoma congênito, elas podem ter acometimentos de gravidade diferentes em relação à visão. A criança com glaucoma, ela pode até estar totalmente cega pelo glaucoma e não vê nem luz, mas na maioria dos casos, as crianças e também os adultos têm algum resíduo visual. Então, o nosso primeiro passo na reabilitação é identificar quanto de visão o paciente tem, em quantidade e em qualidade. Então, a gente consegue avaliar o paciente e identificar qual é o grau de deficiência, qual é a quantidade de visão e a quantidade de resíduo visual que o paciente tem. Então, nós trabalhamos com esse resíduo visual. E, dependendo do resíduo visual, no caso da criança, é muito importante entender que ela precisa ser reabilitada principalmente em relação à escola, além de todos os ambientes que ela frequenta na família e na sociedade. Então, a equipe da sociedade, a equipe que trabalha com visão subnormal, ela trabalha em conjunto, é um trabalho multidisciplinar. Então, nós temos o oftalmologista identificando exatamente quais são as deficiências e quais são as necessidades do paciente, e temos a equipe de terapeutas ocupacionais, psicólogos e pedagogos que vão ajudar a orientar essa criança com deficiência visual na escola, por exemplo. Então, no caso, as crianças que têm resíduo visual bom, às vezes elas enxergam e conseguem ler, conseguem aprender a escrever, desde que elas tenham auxílio no contraste, o tipo de lápis, o tipo de caneta, o tipo de pauta, a iluminação, tudo isso vai influenciar para que ela consiga ler melhor, escrever melhor. Uma criança que tem uma sensibilidade ao contraste diminuída, por exemplo, ela pode até enxergar uma letra pequena, mas se essa letra for escrita com um lápis fininho, transparente, num papel que não tem muito contraste, ela não vai enxergar aquela letra, mas se for escrita com uma caneta de tinta mais larga num papel branco, uma caneta preta no papel branco, ela vai enxergar a letra. Então, assim, são tantas orientações que podem ser dadas e a gente trabalha em conjunto para isso, tá? E aí, assim, no caso de pessoas que têm deficiência mais avançada, a equipe que trabalha com reabilitação visual pode orientar os pacientes para utilizar tecnologia assistiva, recursos de voz, sistemas de audiodescrição. Uma pessoa que tem uma deficiência visual severa, que realmente tem dificuldade até de deambular e de reconhecer os ambientes, ela pode utilizar recursos de audiodescrição. Então, hoje nós temos uma forma, até alguns recursos gratuitos, em que a pessoa com deficiência visual grave, ela pode receber por áudio a informação de tudo que está no ambiente. Então, ela vai ter descrição das placas, dos letreiros, do livro que está na frente dela, do texto, das pessoas. A audiodescrição vai falar tudo que está no ambiente e a pessoa vai poder se situar, né?
E, além disso, como o glaucoma é uma doença que compromete muito o campo periférico de visão, existem alguns recursos que podem ajudar a pessoa a reconhecer melhor os ambientes utilizando lentes negativas. Então, assim, cada caso é um caso, depende da idade e depende do grau de comprometimento da visão, mas tudo pode ser feito junto com a equipe disciplinar para orientar aquela pessoa a se situar melhor e desenvolver melhor todas as suas atividades. Obrigada, Juliana. Muito importante essa análise geral e essas orientações que são bem proveitosas. Doutor Enéas, agora eu queria conversar com o senhor. Quando e por que a população deve recorrer ao Ministério Público? O direito à saúde é um direito garantido a todo cidadão pelo artigo 196 da Constituição Federal, pela Lei 8080 e por toda a legislação infraconstitucional e regulamentação do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde. Portanto, qualquer cidadão tem direito à saúde, seja a saúde pública, seja aqueles que pagam a saúde suplementar, mas mesmo quem faz uso da saúde suplementar também tem direito à saúde pública. E, portanto, o Ministério Público, ele intervém quando há uma má prestação ou uma não prestação de um serviço que é garantido pela Constituição e pela lei. No caso específico da reabilitação e das pessoas com deficiência visual ou das pessoas que precisam simplesmente de um acompanhamento, de um tratamento, cabe ao Ministério Público acompanhar em todas as etapas, e isso em todos os municípios do Brasil. O Ministério Público é um órgão que atende a população em todos os municípios, e não existe no Brasil, pelo menos em tese, cidadão de primeira e segunda categoria. Então, o cidadão no interior do Amazonas, no interior de Roraima, ou na capital São Paulo, ou do Distrito Federal, tem o mesmo direito. Então, qualquer cidadão pode procurar o Ministério Público e, mais do que isso, o Ministério Público pode atuar também para garantir tanto o direito individual de um cidadão que, por exemplo, precisa de uma reabilitação, como também para garantir o direito a um acesso ao medicamento, como também de uma política que seja eficiente, que ela garanta o acesso equitativo a todo cidadão, sem discriminação. E, portanto, é fundamental que a gente dialogue, aprenda e discuta os problemas aqui com os especialistas da área de saúde, com os médicos, mas que a gente também dialogue com a população para identificar. No caso específico do glaucoma, a grande dificuldade, em primeiro lugar, é o diagnóstico. E, a partir do diagnóstico, o tratamento. Muitas vezes esse diagnóstico é tardio e, às vezes, a gente precisa atuar para minorar aquela perda, para garantir, por exemplo, a inclusão em outros aspectos, inclusive. O Ministério Público tem um papel também de defender o direito das pessoas com deficiência. Então, uma pessoa que, por exemplo, adquiriu uma cegueira ou uma baixa visão por conta do glaucoma, ela vai ter direito a acesso na escola. Se ele for recusado, o Ministério Público pode também atuar. Nós temos também o problema de acesso aos espaços públicos e privados. Nós temos o problema da comunicação, que já foi bem explicado aqui. Você tem hoje vários recursos que permitem a acessibilidade, você tem tecnologias assistivas, e isso tudo hoje são direitos previstos pela Lei Brasileira de Inclusão, pela Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, e quando um direito é violado, o Ministério Público pode atuar, seja na defesa individual, seja na defesa coletiva dos direitos fundamentais à saúde, os direitos fundamentais da pessoa com deficiência e de todos os grupos vulneráveis. Lembrando, né, que quando a gente fala em reabilitação visual, que esse é o ponto aqui desse nosso debate, né, geralmente a reabilitação visual a gente acaba focando mais nos pacientes com muito baixa visão, né, pacientes que já estão à beira da cegueira ou realmente tem um resíduo muito pequeno de visão, né. E isso não envolve um indivíduo, né, doutor Enéas, porque essa pessoa ela está envolvida com outras pessoas, que são os pais, são os acompanhantes. Então, não é um indivíduo só que está dentro desse tema, dessa esfera. Existem várias pessoas que também têm que ser envolvidas, e da mesma forma que o paciente ele tem que reaprender, às vezes, a enxergar, a família tem que ser acolhida igualmente. Porque, às vezes, não adianta o paciente entender o que a doutora Évila, o que a doutora Juliana fala, e a família não entende na mesma velocidade, né? Então, eu queria ouvir assim, agora a experiência das nossas colegas médicas, oftalmologistas,
sobre esse ponto do acolhimento da família. Como é que vocês fazem para inserir os acompanhantes, as famílias, junto à reabilitação visual? Vou começar com você, Évila. Então, eu gosto muito da frase que diagnóstico não é destino. Eu sempre converso com a família, eu sempre parto daí. Diagnóstico não é destino. Se o paciente não enxerga da maneira esperada, a gente precisa fazer a informação chegar da maneira adaptada. Então, se a família for envolvida, é importante que ela entenda qual é a doença, se é um glaucoma de adulto, se é um glaucoma infantil. Se for um glaucoma infantil, a gente tem um material muito interessante no portal da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que é a cartilha da SBG, que explica tudo sobre a doença. E é importante que todos os membros daquela família entendam que eles precisam participar dessa adaptação, seja na mobilidade do paciente em casa, em transformar a casa numa casa segura, ou para o desenvolvimento da potencialidade dele, ou para a adaptação da nova necessidade dele, mas também em todo o entorno. E o ambiente escolar, no caso da criança, é muito importante também que os pais cheguem para o ambiente escolar e conversem, que nós, médicos, conseguimos... eu sempre faço um relatório, tanto para a família quanto para a escola, explicando como seria a melhor instrução, onde a criança deve sentar, como que deve ser, se ela vai precisar de recurso auxiliar, se ela vai precisar de material ampliado, se ela vai precisar de uma professora auxiliar, para que a gente possa fornecer as informações para que a criança seja melhor adaptada. E no caso do adulto, eu acho que é muito importante deixar bem explicadinho para a família, eu sempre faço isso, sobre a mobilidade, para que não aconteçam acidentes, porque acidentes em idosos são causas de morbidades importantes, como fratura de fêmur, que pode levar até a complicações graves, como incapacidade de locomoção. Então, é importante falar tanto sobre a locomoção, sobre a escola, e o mais importante, que uma família estimulada, uma família adaptada, que entenda e que consiga ver toda a perspectiva do glaucoma, faça com que ocorra essa integração familiar e na escola. A gente vai ter uma parte do debate mais adiante, que é com a Sociedade Brasileira de Geriatria, né? Que a gente vai abordar isso que você está falando, Évila. Doutora Juliana, você quer acrescentar alguma coisa em cima do que a Évila nos orientou aqui? Sim, é importantíssima essa abordagem com a família. É muito importante explicar para os familiares, e às vezes é muito comum a gente chamar, olha, na próxima vez que você vier para avaliação, por favor, traga as pessoas que convivem com você. Se possível, traga as pessoas da família e até a professora, se for o caso. Porque, às vezes, quando os familiares não entendem, fica difícil. Eu vou dar um exemplo. O glaucoma é uma doença que afeta muito o campo visual do paciente, e às vezes mesmo no glaucoma muito, muito avançado, a visão central ainda permanece. Então, não é raro, é muito comum a gente avaliar o paciente, pede para ele falar as letrinhas que estão lá. Então, a gente está medindo a acuidade visual. E o paciente começa a falar todas as letrinhas, e às vezes ele chega nas últimas letrinhas pequenas. E aí a filha, o filho que está acompanhando a pessoa idosa, por exemplo, diz assim, tá vendo, mãe, como você enxerga tudo? E fica lá em casa reclamando que não enxerga as coisas. Então, a gente tem que explicar para aquela família que, apesar daquele paciente ter uma visão central boa e enxergar uma letrinha pequena, ele não tem, às vezes, condições de andar sozinho, e ele vai tropeçar no degrau da escada, em qualquer ambiente que ele estiver andando, ele vai esbarrar nos objetos que estão ao seu redor, e ele realmente não tem capacidade de enxergar o suficiente. E algumas vezes, o que é muito comum no glaucoma, tanto das crianças quanto dos adultos, a pessoa enxerga a letra até pequena, se aquela letra for uma letra preta no fundo branco, ou uma letra branca no fundo preto. Mas se aquela letra, mesmo grande,
for cinza escuro em cima de um texto ou um fundo cinza claro, ela não vai enxergar aquela letra. Ou seja, se um copo de água estiver em cima da mesa e esse copo for de vidro, até uma jarra que seja grande, ele não vai enxergar aquela jarra, que ela é transparente, não tem contraste. Então, é aquela pessoa que reclama, que não enxerga em casa, o ambiente é mal iluminado, a disposição dos objetos em casa não tem contraste, ela tem da deficiência grave desses ambientes, mas ela enxerga uma letrinha. Então, é muito difícil para os familiares entenderem como é essa deficiência. E essa explicação para a família é essencial, porque sem o apoio da família fica difícil o paciente fazer uma boa reabilitação. Muito obrigada. É muito importante isso que a gente está falando, né? Falando que glaucoma e cegueira, o quanto isso impacta na vida, não só da pessoa, como o Emílio já falou, mas de todos aqueles que a cercam e toda a sociedade, na verdade, que tem que se adaptar e dar condições para essa pessoa viver da melhor forma possível. Doutor Enéas, e o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa nesse aspecto? Eu gostaria de acrescentar que está sendo implantada uma política nacional de cuidado das pessoas que cuidam, e, na verdade, mais do que isso, a inclusão da família é absolutamente indispensável. E a inclusão, tanto no sentido de orientação, quanto também de visão, não tem uma visão paternalista, uma visão que limite as pessoas. Como muito foi me colocado aqui pela doutora Évila, diagnóstico não é destino. As pessoas são diferentes e, portanto, dentro das suas possibilidades e potencialidades, as pessoas podem ter múltiplas opções e vidas igualmente dignas, igualmente interessantes, igualmente plenas. E, portanto, trazer isso para a família, para que a pessoa com deficiência possa ser compreendida e, na verdade, o que mudam são as nuances. A pessoa tem filho, eu tenho 2 filhos, cada filho tem uma personalidade, você não aborda da mesma forma um problema com um filho e com um outro. Uma pessoa que está em reabilitação, que tem uma deficiência, uma baixa visão, ela precisa, em primeiro lugar, ser acolhida, ser ouvida pela família e não só pela família. A escola também é um local fundamental de inclusão, e aí essa orientação que passa pela equipe médica e multidisciplinar junto da escola para entender a individualidade e ter um plano individual pedagógico de acompanhamento de cada criança, de cada adolescente, e isso não é só para criança e adolescente, na empresa também. As pessoas com deficiência têm que ser incluídas no lugar de trabalho, e elas podem ser tão ou mais eficientes do que outras pessoas. Não se trata, as deficiências, elas podem trazer algumas limitações, mas tem outras características e qualidades que permitem superar, e tudo isso depende da forma que o problema é abordado e da compreensão adequada. E eu estou falando tudo isso para dizer que isso são direitos, que na verdade a inclusão é um direito, e é um direito que passa pelo direito da pessoa na família, na empresa, na escola e, na verdade, em todos os espaços. Como diz uma filósofa que eu gosto muito, a Martha Nussbaum, ela diz que, por exemplo, ela fala se, por exemplo, uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, ela não consegue acessar um espaço, não é aquele espaço, não é a pessoa que é deficiente, é o espaço que é deficiente, porque se tivesse um rompimento, se tivesse uma rampa, se ele fosse pensado adequadamente, não haveria. Em relação à pessoa com deficiência visual, é a mesma questão. Há 1000 formas hoje com o desenvolvimento da tecnologia, você tem possibilidade de leitura de texto por auditivo, você tem mapa dos locais para a pessoa quando chega que podem ser feitos, tem várias. As pessoas muitas vezes pensam só em braille, pensam só em piso tátil, mas hoje nós temos muito mais tecnologias que permitem um acesso muito mais amplo para as pessoas e que, portanto, e que mais do que isso, como eu disse, são direitos. E a gente precisa construir isso com a sociedade, por etapas. Infelizmente, a sociedade ainda não está adaptada. A gente falou aqui das pessoas idosas, a idade, o processo de envelhecimento leva a limitações visuais, limitações, inclusive, da saúde mental. A gente sabe o percentual de pessoas que acabam adquirindo uma demência ou uma deficiência física por conta da idade e também uma deficiência visual. E a gente precisa, enquanto sociedade, pensar como é que nós vamos incluir todas essas pessoas.
nós mesmos esperamos, né? Outra opção é muito pior, sejamos idosos um dia, e para ter uma sociedade em que todas as pessoas sejam plenas, a gente precisa garantir esses direitos. É isso mesmo. Acho que esgotamos o tema aqui de uma maneira bastante ampla, né? E, bem, acho que no mais, então, a gente agradece a disponibilidade de vocês, pelo engajamento, pelo entusiasmo de vocês e de suas instituições com uma causa tão importante que é a da inclusão, da reabilitação, e em especial aqui a gente falando do glaucoma. Muito obrigado a todos. Obrigada a vocês. Obrigado.